Estamos recebendo aqui no estúdio do Portal 7 Segundos, no Partage, Arapiraca Shopping, a geriatra arapiraquense, doutora Laísa Mirelli, que vai falar sobre um assunto muito recorrente no dia a dia, que é a demência. Tratamento, como descobrir, diagnóstico, enfim, se é possível evitar ou pelo menos interromper esse processo. Todas essas dúvidas vamos tirar agora com a doutora Laísa. Seja bem-vinda aqui ao estúdio do Portal 7 Segundos. Muito obrigado pela presença. Eu começo perguntando, doutora, o que é a demência? Porque, assim, pode ser confundido com outros problemas também, né? Em relação à saúde mental da pessoa, né? Então, o que é a demência, Giovanni? Demência é um declínio cognitivo, que é o que é a cognição, na realidade? A cognição é como eu aprendo as coisas. Então, eu tenho um declínio na questão de aprender as coisas. E isso, demência vai ser o declínio cognitivo. Dentro do domínio cognitivo, a gente vai ter a linguagem, vai ter o visoespacial, que é o não me perder, vai ter também a questão da memória, que é o que mais remete à demência, e está mais específico à demência. Nesse domínio cognitivo da memória, o que a gente mais conhece, que é a demência de Alzheimer, que vai ser a demência mais comum. Então, eu tenho um declínio daquilo que eu tinha antes, entendeu? Se eu sempre fui ruim da memória e eu não mudo isso toda a minha vida, isso não é algo demencial, tá certo? Porque eu sempre fui, a minha memória foi mais ou menos, eu esqueci algumas coisas. Agora, sim, eu tinha uma memória boa, eu fazia tudo, e agora eu começo a deixar de fazer algumas coisas, aí isso sim chama o alerta para a gente para um quadro demencial. Então, eu tenho que ter uma perda de memória ou uma perda de linguagem, porque nem toda demência vai ser só o esquecimento, tá certo? Pode ter outras coisas relacionadas. Então, a gente vai poder ter a perda da memória, a gente vai poder ter a questão de se perder, que é o domínio visoespacial, a gente vai ter a linguagem. Tem alguns pacientes que começam um quadro demencial não pela perda de memória, mas por alteração de fala. Então, isso também pode estar relacionado com o quadro da demência. Então, no geral, eu tenho um declínio da cognição, que tem que ser de mais de um domínio, então eu tenho que perder memória, mais linguagem, memória mais o visoespacial, memória mais função executiva, que é como eu planejo as coisas, como é que eu faço, como é que eu executo. Então, a função executiva é o meu dia a dia. Então, se eu cozinho, eu tenho que planejar, ver o que é que falta, tudo isso. Então, uma pessoa que antes fazia tudo e começa não consigo mais cozinhar, e também tenho perda de memória, então esse paciente, ele vai poder estar nesse quadro do que a gente define de demência, que vai ser a perda do que eu tinha antes, relacionado ao que eu tinha antes, de 2 domínios da minha cognição e que vai interferir no meu dia a dia. Eu tenho que ter, obrigatoriamente, além do esquecimento, de uma outra função cognitiva, tenho que realmente interferir no meu dia a dia. Então, se eu tenho um esquecimento que não interfere no meu dia a dia, que eu continuo fazendo tudo muito bem como eu fazia antes, isso não é demência. Isso vai precisar de uma avaliação de um especialista para a gente ver realmente se é ou não demência. Mas, basicamente, é isso. Eu tenho uma alteração da cognição que vai interferir no meu dia a dia e que hoje, ela está ruim em relação ao que era antes. Desculpe interromper, mas todas as pessoas estão sujeitas a ter isso, umas mais, outras menos. Como é que funciona assim? Todos nós vamos ter demência algum dia na vida? Tem a ver também com a idade? Não. A idade vai ser um dos principais fatores de risco para a gente ter demência, tá certo? Mas não é todo mundo que fica idoso que vai se tornar um paciente com demência. Existem graus, assim, níveis? Existem o que a gente classifica em leve, moderado, grave, tá certo? Mas em relação ao surgimento, a gente vai ter outros fatores que vão estar associados com o surgimento da demência, que a gente fala de fatores de vida, aqueles fatores modificáveis de vida. Então, eu tenho que ter uma suscetibilidade de família para algumas demências. Por exemplo, a demência frontotemporal. Ela é uma demência que, se o meu pai e minha mãe teve, eu tenho uma chance muito maior de ter do que outra pessoa. Tem um componente hereditário, então. Né? Também tem um componente hereditário, mas não para toda demência, tá certo? A demência de Alzheimer também tem alguns genes envolvidos com ela que fazem a gente ser suscetível, mas vai ter outros fatores de vida que vão influenciar até um pouco mais do que só a genética.
Então, se eu tenho hipertensão, se eu tenho diabetes, se eu sou obeso, se eu tenho baixo nível de escolaridade, isso tudo vai estar interferindo. E são fatores que eu posso modificar, que levam com que a gente, mesmo tendo a idade avançada, se eu previno, se eu não tenho hipertensão, se eu controlo o meu diabetes, isso faz com que eu consiga, pelo menos, se não deixar de ter, mas retardar o surgimento. Quando a senhora fala assim, vem muitas perguntas aqui na mente da gente, mas eu queria perguntar uma coisa, voltando à questão do conceito, né? Como se a gente desaprendesse, é isso? Mais ou menos isso, nosso cérebro desaprendesse a fazer as coisas que a gente aprendeu durante, enfim, a infância, durante toda a vida. Né? Exatamente. É meio que, eu sabia cozinhar, eu deixo de cozinhar. Eu lidava com o meu dinheiro no meu dia a dia e eu começo a ter dificuldade de fazer conta. Eu passo todo dia pelaquela rua, faço aquele mesmo caminho para o trabalho, mas a partir de um certo momento eu começo a me perder. Então, isso são sinais, são sintomas que mostram para a gente que aquele paciente, que aquela pessoa não está executando bem as suas funções, não está com a memória muito boa, começa a ter dificuldade de resgatar nomes de filhos, nomes de netos. Primeiro acontece dentro, por exemplo, a gente pensando na doença de Alzheimer, começa pessoas que eu não vejo com tanta frequência, mas são da minha família, são do meu dia a dia. Aí eu começo a esquecer, não lembro, não reconheço aquela pessoa. Aí depois, quando vai avançando um pouquinho mais, aí eu começo a esquecer o nome dos filhos. Então, tudo isso eu já tinha aprendido, mas agora eu não lembro mais, eu não sei mais fazer. É mais ou menos isso. Então, a cognição é aquilo que eu aprendo, como eu aprendo. E eu perco isso. E isso faz com que eu diga que tenha uma demência. Só que o que é que o pessoal conhece muito? A demência de Alzheimer. Muito popular, né? Muito popular. Só que a gente tem uma infinidade de outros tipos de demência. A gente vai ter a demência frontotemporal, a gente vai ter a demência de Lewy, a gente tem a demência de Alzheimer, que é a mais comum. A gente tem demência pelo abuso do álcool, a gente pode ter também. Então, a gente tem vários tipos, mas a mais comum vai ser a doença de Alzheimer realmente. A senhora falou também sobre prevenção, né? Estava falando anteriormente. Então, tem como prevenir? Exatamente, tem como prevenir dentro disso que eu falei, o que é os fatores de vida modificáveis. Então, se eu faço exercício físico, isso é um dos fatores que mais ajudam. Hoje em dia, a gente, apesar de estar num país subdesenvolvido, o desenvolvimento, que é a nova nomenclatura para isso, a gente está em um país em desenvolvimento que a gente já começa a ter mais oportunidade do que os nossos avós de ter uma educação. Então, a gente tem mais acesso escolar. Então, aquele paciente que estudou mais, então, aquele que fez mestrado, doutorado, ou chegou a uma faculdade, ele tem uma reserva cognitiva, ele tem uma memória, ele sabe mais coisas e fez conexões neurais, o cérebro trabalhou mais. Exercitou ali os neurônios. Exatamente, exercitou os neurônios e isso fez com que ele tivesse como se fosse um tanque cheio. E quando começa a chegar a idade que vai perdendo, não perde tanto e continua conseguindo executar tudo o que fazia antes. Então, escolaridade é um ponto, tá certo, que ajuda se a gente tem uma escolaridade maior. E as pessoas que têm a oportunidade, por exemplo, de aprender uma nova língua, então, aprender um novo idioma, trabalhar mais o cérebro, aprender a tocar instrumentos musicais, para algumas pessoas também, porque a gente sabe que não é a realidade da nossa população como um todo. Mas algumas pessoas conseguem ter mais acesso a essas questões. Isso faz com que ele tenha a capacidade de tentar retardar mais. Além disso, vai ter outras coisas. Diabetes e hipertensão, que a gente tem muito no nosso país. E que são fatores que contribuem bastante. Contribuem bastante e contribuem também na questão de progressão mais rápida da doença quando você não combate esses fatores. Então, eu tenho que tomar a minha medicação corretamente. Eu tenho que fazer exercício físico, porque o exercício físico também ajuda no controle do diabetes, ajuda no controle da pressão e também ajuda a não progredir tão rápido a doença ou não se instalar. Então, esses são fatores que realmente eles nos ajudam a tentar prevenir ou retardar a progressão da doença. Diagnóstico, então, como se descobre, quais são os sintomas, né? E também tratamento, já pegando essa ponte. Os sintomas a gente falou um pouquinho, né?
Na doença de Alzheimer... Os principais, pelo menos. Pronto, a gente vai ter uma perda de memória, tá certo? Se a gente for falar da doença de Alzheimer, a gente vai perder a memória que a gente chama de memória anterógrada, aquilo que eu vou aprender a partir de hoje. Então, às vezes eu tenho dificuldade de... Nunca tive um celular, aí a família, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, pega e dá um celular para o idoso ou para aquela pessoa. Ela não consegue aprender a utilizar o celular, começa a não reter informações. Mamãe, coloquei aquilo naquele lugar. Aí não sabe onde foi que colocou. Então, a pessoa mesma pega o dinheiro, guarda numa gaveta, não lembra. Isso também são sintomas. Nomes, né, também, de parentes. De pessoas. Algo que também é importante é a alteração de comportamento, tá certo? Às vezes, o idoso, que era um idoso que tinha a memória boa, começa a ter comportamentos estranhos, fica agressivo, uma irritabilidade maior, às vezes ele fica mais apático, começa às vezes com sintomas de depressão. Então, a depressão pode até ser a primeira manifestação de uma doença de Alzheimer, de uma demência. Então, a gente, além do polo desses sintomas de estar perdendo coisas, funções, coisas que fazia, a gente também tem as alterações de comportamento. E quando a gente tem as alterações de comportamento, às vezes a família não identifica tão bem. Ah, meu pai está ficando doido, porque pode ser que tenha algum tipo de alucinação. A alucinação também pode ser um primeiro sintoma da doença de Alzheimer ou de outros tipos de demência. E isso, às vezes, a família não identifica tão bem. E para fazer o diagnóstico, o que a gente precisa? A gente precisa de uma avaliação de um médico qualificado, porque, nesse momento, no geral, a gente tem a identificação dos sintomas, mas algumas baterias cognitivas, alguns testes de cognição que a gente vai fazer no consultório. Precisam ser feitos. Que precisam ser feitos para a gente identificar, ver qual é a parte da memória que realmente está ruim, ver a questão da linguagem. E, dependendo dessa avaliação inicial, aí sim, a gente vai lançar mão de outros tipos de exame. Ou uma ressonância, ou uma tomografia. Às vezes, a gente tem outros tipos de estudo, de imagem do cérebro, que a gente vai precisar saber e fazer para diagnosticar qual tipo, para diferenciar um tipo de outro. Mas, no geral, os sintomas que a família, que o paciente vai trazer para a gente, mas o teste de memória e de outras coisas que a gente vai fazer dentro do consultório. E aí, iniciar o tratamento. E iniciar o tratamento, tá certo? O tratamento, hoje, a gente ainda não tem uma cura para as demências. A gente trabalha muito com essa questão da prevenção, a gente tenta prevenir. E os medicamentos trazem para a gente uma possibilidade de tentar retardar a progressão da doença. Lembrando que a atividade física vai ser importante também nessa questão da progressão de doença. A gente tem que controlar diabetes, pressão alta, obesidade, tudo isso também para tentar retardar a progressão da doença. A gente fala muito mais em tentar retardar, mas a gente ainda não tem a cura. Ou seja, a prevenção deve começar desde antes, né? Desde a infância, né? Enfim, atividade física, uma boa alimentação, tudo que é recomendado. Exatamente. Estudando mais, colocando nossos filhos na escola, incentivando outros tipos de atividade, aprender outro idioma, tocar um instrumento musical, ter uma boa alimentação, tá certo? Então, uma dieta rica em nutrientes, que a gente não coma tanta gordura, que a gente não engorde tanto legumes, verduras, isso também a dieta vai estar auxiliando nessa questão também. A gente vai ter alguns anticorpos monoclonais que estão saindo agora, que teve até reportagens recentes dizendo que numa fase mais inicial da doença para tentar mudar, mas a gente ainda não tem uma medicação em si que vai dizer que vai curar esse paciente. Aí a gente lança a mão de outros remédios que tentam realmente retardar. Agora, doutora, assim, para quem, de repente, né, não teve essa vida, digamos assim, não teve uma formação intelectual, digamos assim, satisfatória, né, que não exercitou bastante, né, o cérebro durante a sua vida, né, tem como prevenir, mesmo assim, com atividades, de repente, que possam ser mais simples, assim, corriqueiras, assim, a gente fala muito, faça a palavra cruzada e tal. É por aí, não? Existe algum tipo de atividade que a pessoa possa fazer, mesmo que ela não tenha tido essa vida, né, como eu disse, assim, acadêmica e tal, ou que não tenha aprendido uma outra língua, enfim, é possível retardar mesmo assim, evitar, aliás, prevenir? Sim, a gente
vai falar sobre aqueles fatores de risco que já falamos, diabetes, pressão, obesidade, que aí a gente consegue fazer sem ter uma escolaridade maior e fazer essas outras coisas. E a gente tem coisas corriqueiras. Tem mulher que gosta de bordar, fazer crochê. Aí o que é que eu digo? Aprenda um tricô, porque é uma coisa diferente, mas está mais ou menos naquele mesmo... Jogar um dominó, jogar cartas, exercitar o cérebro de uma maneira geral. Então, aprender coisas novas ajudam a gente a fazer mais conexões cerebrais e essas conexões atuam de alguma forma tentando prevenir essa doença, tá certo? Mas lembrando que a gente tem também uma carga genética que vai estar atuando nisso. A gente tem os nossos hábitos de vida, que a gente passou 50 anos fazendo a mesma coisa. Aí acaba que a gente não consegue mudar algumas coisas. Mas, no geral, se eu nunca fiz exercício, eu posso fazer uma caminhada até na minha rua, na frente de casa, vai e volta, porque a gente tem algumas localidades que são mais perigosas. Não, tentar ir na rua mesmo, na rua em frente de casa, mas nunca é tarde para iniciar exercício, nunca é tarde para a gente ter uma boa alimentação. E, às vezes, a gente não precisa de tanta coisa. Então, eu não posso fazer um pilates, eu não posso fazer uma academia, mas eu posso caminhar na minha rua. Eu não consigo fazer a volta no quarteirão, mas eu ando 5 minutos em frente de casa. Então, isso tudo, dentro do geral, isso já nos ajuda, e não só para essa questão, mas também para outras coisas. Ou seja, exercitar o corpo e a mente, as duas coisas, né? Sempre, né? É o que é recomendável para todo mundo, né? Exatamente, para todo mundo e em qualquer idade. E lembrando, né, que eu estou aqui e o que eu tenho certeza, que eu vou envelhecer. Então, todos os dias a gente envelhece um pouquinho. E como é que eu quero envelhecer? De que forma eu quero envelhecer? Então, se eu quero uma velhice, que seja uma velhice boa, que eu tenha uma boa mente, que eu consiga fazer todas as minhas atividades sem limitações, sem precisar de outras pessoas, que é uma das maiores queixas que eu tenho no meu consultório. Então, eu preciso começar desde cedo. No agora. Eu, Laísa, com a idade que eu tenho que começar a prevenir agora. E desde cedo, incentivo dos pais para exercício físico das crianças. Quantas crianças a gente vê que não é obesa? Então, qual o futuro dessa criança? Então, nossa velhice depende de tudo que eu faço agora. Então, é isso mesmo, trabalhar a mente e o corpo para permanecer saudável. Então, muito obrigado aqui a presença da geriatra Laísa Mirelli, que veio aqui nos explicar, falou tudo, né, praticamente, sobre a questão da demência, né, que é um assunto muito recorrente no dia a dia. E se você gostou, então acompanhe a entrevista inteira aqui no portal 7 Segundos Arapiraca e também nas outras nossas redes sociais.